falando aqui especificamente sobre a igreja de Tiatira. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva o seguinte: essa é a mensagem do Filho de Deus, que tem os olhos que brilham como fogo e os pés brilhantes como bronze polido. Eu sei que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham, aguentam sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. E ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conheço os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém aí, em Tiatira, o resto de vocês que não seguiu esse mau ensinamento, vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem postes de barro. Eu lhe darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então aqui, primeira coisa, quem está falando a igreja? É o Filho de Deus, aqui diz o Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze. Quer dizer, ele tem olhos poderosos e penetrantes. Jesus vê tudo, né? Pés de bronze reluzente. Poder, está demonstrando poder, né? Em outras igrejas que ele diz: aquele que morreu e reviveu, o servo fiel e verdadeiro, né? Aquele que é o primeiro e o último. Então, não é qualquer pessoa que está dizendo a igreja, é Jesus, através do apóstolo João, que recebeu essa revelação, e aqui nós estamos em uma das igrejas onde recebeu essa mensagem. E foi só para essa igreja? Não. Aqui está dizendo, representando as igrejas nossas lá do Brasil, do mundo inteiro. Cada pessoa aqui representa uma igreja. Está dizendo para mim, para você, para todos. Isso não é de antes, é de agora também, né? E Jesus diz o seguinte, né? Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham, aguentam o sofrimento com paciência. Olha que maravilha, né? Vocês estão trabalhando com amor, vocês estão perseverando na fé, tem caridade, trabalham na igreja, na obra do Senhor, tem fé, produz obras, isso, que maravilha, né? Que bom que nós estamos permanecendo nos ensinamentos de Jesus, né? O amor, essa igreja praticava muito o amor, que é um dos fundamentos do cristianismo, né? A caridade, perseverança, porque naquela época não era fácil, a perseguição aqui era intensa, do governo, do poder, né? O que é que Jesus diz no final? Se vocês aguentarem, perseverar, eu darei a mesma autoridade que eu tenho sobre as nações, sobre o poder, porque o poder aqui oprimia eles, entenderam? Mas isso tudo é muito bom,
A gente pensa, nossa, essa igreja foi 10, essa igreja superou tudo que Jesus precisava, essa igreja estava fazendo. Porém, tem uma vírgula. Mas tem uma coisa que eu sou contra você. Mas o que que é? Eu faço tudo certo? Não, tem uma coisa que não está dando. Então Jesus diz pra gente, nossa, vocês aqui, fazemos tudo certo, nossa, que bom. Mas tem uma coisa que eu sou contra você. E você precisa mudar, você precisa se arrepender agora. E o que que essa igreja tinha, que Jesus tinha? Algo que precisava ser mudado. É que ele tolerava Jezabel. Quem que é essa Jezabel? Alguns dizem que ela poderia ser uma mulher mesmo, que tinha esse nome aqui, e que pervertia alguns fiéis, levava à imoralidade sexual, à idolatria. Outros já dizem que Jezabel é um símbolo da Jezabel do século IX a.C., a esposa do rei Acabe, que conduzia o povo de Israel à idolatria. Mas de qualquer forma, não interessa. Sei que ela estava conduzindo algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas ao caminho errado. Isso é diferente de hoje? Lógico que não. Toda igreja tem a divisão, toda igreja não é igual, as pessoas são diferentes. Quem é pastor aqui sabe disso. Existem pessoas que querem dividir a igreja, que está distorcendo o ensinamento verdadeiro de Jesus. Então, muitos pastores dizem para mim, não é fácil lidar com pessoas. Não é. Não é fácil. Mas não temas, porque quem está vendo é aquele que tem os olhos de fogo, pés reluzentes como bronze polido, né? E Jesus diz, essas pessoas eu vou dar o meu castigo. Mas Jesus é longânimo e paciente. Aqui nessa palavra diz que Jesus deu tempo para ela se arrepender. Jezabel e seus seguidores, mas não quiseram se arrepender. Então, por mais errado que nós somos, temos vários fatores positivos, várias coisas, sagrado Jesus nesse ponto. Mas aquilo que não, Jesus está te dando hoje, chance de um arrependimento. E a gente como cristão, qual que é a diferença do cristão com a pessoa do mundo? Nós sabemos onde nós estamos errando. Lógico, todo mundo sabe. Mas é fácil? Eu sei que não é fácil. Mas nós sabemos o ponto errado que nós estamos cometendo. E Jesus está dando a chance. Eu sou paciente. Se arrependa, você sabe aonde. E a palavra diz tudo. Esse dia eu vi no WhatsApp um texto mais interessante que eu já vi. Tinha um irmão lá de joelho orando. Senhor, fala comigo. Aí Jesus pegou e deu uma Bíblia lá da nuvem para ele. Se assustou. Porque a gente sabe aqui, né? Eu sempre também questiono isso comigo. Nossa, Deus, podia tanto falar comigo. Fala comigo aqui no meu ouvido, mas a gente esquece que aqui, né? A palavra. Mas para não tomar tanto tempo, aquelas pessoas que permaneceram fiéis à palavra de Deus, permaneceram, perseveraram, apesar de não ter sido fácil naquela época, imagino. Hoje nós temos um grande privilégio no Brasil de sermos livres para adorar a Deus, e às vezes nós não aproveitamos essa oportunidade. Mas naquela época não era assim. Naquela época era perseguição pesada mesmo, né? O apóstolo João estava lá no exílio, na ilha de Patmos, onde Deus revelou para ele o Apocalipse. Então não era fácil. Mas a essas pessoas darei a estrela da manhã, né? Darei autoridade sobre as nações, sobre o poder, porque o poder oprimia os cristãos. E aqueles que perseverassem teriam a estrela da manhã, que é Jesus. Jesus conduziria a vida eterna a essas pessoas, né? A estrela da manhã, que era o próprio Jesus, a coroa da vida, né?
uma característica muito importante que eu deixei passar. Conheço as tuas obras. Vocês fazem mais hoje do que antes. Porque o normal é que no primeiro amor tudo está tranquilo. A gente faz tudo, está tudo maravilhoso. Mas com o passar do tempo vai entrando numa rotina, vamos todo mundo acostumando, não, vamos bater ponto na igreja, tá tudo certo. Não, essa igreja ela fazia mais do que antes. Olha que maravilha, isso é um exemplo para a gente fazer, né? Mas, como exemplo de igreja, tinha seu problema. E tinha que ser erradicado e rejeitado esse problema da igreja. Não eram todos, era dividida a igreja. Mas aqueles que permanecessem nos segredos profundos de Satanás, como diz aqui, iam receber a morte. A morte espiritual, a morte carnal. Mas aqueles que perseverassem, esses teriam a coroa da vida, a vida eterna e a estrela da manhã, que é o Senhor Jesus. Amém? Amém.